Gente, a nossa próxima palestra com o Guilherme vai falar sobre como muitas empresas ainda não estão sabendo utilizar as mídias sociais para vender o produto de forma assertiva. Seja a dificuldade de produzir conteúdos para a audiência, se relacionar com esses usuários ou até para fazer as campanhas que se conectem com o público-alvo. Nessa palestra, você vai ver as melhores estratégias aplicadas para os seus clientes, para você impulsionar as vendas do seu e-commerce utilizando as mídias sociais como ferramentas de venda. O tema da nossa palestra é como usar as mídias sociais para impulsionar as suas vendas. E para isso, nós vamos chamar um palestrante que é cofundador e Key Account Manager da V4 Company. Ele é também colunista no E-Commerce Brasil e já atuou à frente de campanhas para gigantes do mercado como o Spotify. Atualmente, ele é responsável pelas principais contas da companhia e pelo planejamento estratégico para o crescimento da V4. Ele também é host do Roy Hunters, podcast de marketing do InfoMoney, com foco em assuntos ligados a growth, marketing digital e business. Seja bem-vindo, Guilherme Lippert, Key Account Manager da V4 Company. O palco é todo seu. Olá, meninas. Muito obrigado pela introdução. Como o pessoal comentou, de fato, eu dei uma leve atrasadinha aqui, mas estamos aí para poder comentar um pouco mais. Acabou que eu tô atrasando hoje porque eu tô num evento. Esse fundo aqui é um fundo do Zoom falso, mas é um fundo muito importante aqui da nossa empresa, que a gente sempre gosta de falar, que a gente tem essa visão do marketing e que a gente é muito voltado para os dados. Então, isso sempre está no nosso discurso, isso sempre está em tudo que a gente faz. Mas sem me estender muito mais aqui, hoje a gente vai falar então sobre essa questão de como utilizar a rede social, as redes sociais no geral, para impulsionar as suas vendas, as vendas ou do seu cliente ou do seu negócio. E aí assim, para a gente poder começar, e aí agora já podendo focar um pouquinho aqui no meu slide, a gente tem normalmente uma primeira pergunta. Quais negócios podem, de fato, utilizar as mídias sociais para vender mais? Essa é uma dúvida que muitas vezes existe aqui para a V4, existem aqui com pessoas que falam até comigo. Cara, quando que vale a pena ou qual tipo de negócio e que pode se beneficiar, de fato, de utilizar uma mídia social? E a verdade aqui é que, na nossa experiência e na nossa visão, quase todos os negócios, são raríssimas as exceções de negócios que não vale tanto a pena utilizar, assim, uma mídia social para vender, tá? Então, quando a gente fala de mídia social, aí eu tô falando, num primeiro momento, principalmente de Facebook e Instagram, mas também estamos pensando aqui LinkedIn, TikTok, esse tipo de plataforma que você certamente já está ouvindo aí ao longo do dia e vai ouvir mais vezes ao longo dos próximos momentos também. Mas a questão aqui é que a maior parte dessas empresas, elas podem utilizar esse tipo de mídia porque o cliente, o nosso cliente, mesmo sendo um cliente muitas vezes B2B, né, um cara que está dentro de um negócio, a gente está sempre falando para pessoas, a gente está sempre falando com seres humanos e os seres humanos, eles utilizam as redes sociais e isso não tem como mentir, não tem, o dado já mostra isso no geral. Então a gente consegue entender isso, que todos os negócios podem se beneficiar de mídias sociais. E aí, em segundo lugar, acontece que dentro das redes sociais, ninguém está procurando pelo seu produto. Essa é uma das primeiras verdades, assim. Salvo exceções, obviamente, no geral, quando a pessoa está numa rede social, ela não está buscando pelo seu produto. Ela não está nem aí para o que você quer vender para ela. A não ser que você tenha uma boa mensagem, a não ser que o que você está anunciando de fato faça sentido para aquela pessoa, a não ser que tu consiga realmente fazer com que ela pare de assistir o vídeo de gatinho dela para que ela veja ali o seu anúncio. Então aqui tem uma dica importantíssima. Já que as pessoas não estão buscando pelo seu produto, já que a gente não está falando aqui de Google Search, né, em pesquisas do Google, as pessoas estarem buscando ativamente, a gente está falando de mídia social, onde a pessoa está fazendo uma outra tarefa, uma outra coisa, a gente tem que entender que a gente não pode utilizar e ficar ficar confiando nos anúncios que tem cara de anúncio, sabe? Então, eu pegar e fazer um anúncio, estilo aquele anúncio de TV para jogar no Facebook, no Stories ou algo assim, isso normalmente não conecta com as pessoas, isso já virou paisagem, isso já é um tipo de anúncio que não chama mais a atenção. E aí não é aquela, por mais que a mensagem seja boa, muitas vezes as pessoas já pulam ou já não querem assistir
porque essa mensagem ela foi feita com cara de anúncio. Então aqui está a dica. Já que as pessoas não estão buscando pelo seu produto, você precisa pensar muito na forma que você vai mostrar o seu produto, serviço, conteúdo para essas pessoas, para que elas de fato consigam conectar com aquela mensagem e de fato estejam dispostas a te ouvir por um pouquinho mais de tempo. Um colega nosso aqui sempre fala, né, que o marketing é de fato tu transformar segundos em minutos ou às vezes até milésimos em segundos, ou seja, tu pegar e de fato aquele segundo que a pessoa vai passar olhando para o teu anúncio, o que tu coloca naquele anúncio para dentro daqueles poucos segundos a pessoa de fato parar e te ouvir por alguns minutos e entender a sua mensagem, entender o seu produto. Essa é a grande questão aqui. E aí, a gente tem que lembrar dessa questão que está na tela agora, que é o desejo e a necessidade. Tá? Por que eu disse anteriormente que quase todas as empresas podem se beneficiar muito de uma mídia social? Não é 100% cravadinho, porque pensa assim, produtos que são de muita necessidade aqui, eles são produtos que se tornam um pouco mais complexos de trabalhar em mídias sociais. Aí a gente sempre pensa assim, um exemplo mais comum, mais óbvio, seria o exemplo do encanador ou do desentupidor, esse tipo de serviço que, tipo assim, tu só precisa naquele momento muito específico mesmo, né? Então, para esse tipo de empresa, se o teu negócio é muito focado na necessidade, é extremamente focado na necessidade, que a pessoa realmente até nem gosta de usar o seu produto, ela usa só porque ela realmente precisa, talvez a mídia social ela não seja tão interessante para você. Mas, lembrem-se, quando a gente pensa assim, o desentupidor ou encanador, alguma coisa, algum tipo de negócio desse tipo, até foge à nossa mente outros exemplos, né? Qual outro exemplo existe? São pouquíssimos casos que o teu negócio ele está no extremo ali total da necessidade. Muitas vezes, tu pode pegar e falar para mim, não, Gui, mas uma academia é uma necessidade, o cara tem a necessidade de estar saudável. Não necessariamente. Por mais que ele tenha a necessidade de estar numa academia para fazer um exercício, para estar saudável, ele está fazendo aquilo porque ele deseja estar mais magro, ou estar maior, mais forte, ou mais bonito aos olhos da sociedade, sei lá. Então tem muito desejo envolvido, mesmo que também tenha necessidade. Agora, quando a gente fala desses produtos que são extremamente necessidade, como os que eu citei anteriormente, aí se torna um pouquinho mais complexo mesmo de se utilizar uma rede social. Agora, quando a gente fala de produtos de desejo, e aí, produtos de desejo é tipo quase tudo que existe no mundo, desde produtos a serviços. Quando a gente fala da própria V4, que é fazer uma empresa vender mais, o que eu tô trazendo? Eu estou trazendo o desejo e também um pouquinho da necessidade, mas muito o desejo de ter aquela empresa grande, de ter um negócio maior. Quando eu falo de um iPhone, por exemplo, pô, o cara eventualmente quer o status do iPhone, ou eventualmente ele quer o hardware que o iPhone proporciona, o sistema operacional e tal, então tem muito desejo envolvido. Nesse tipo de produto, isso funciona muito bem nas mídias sociais, porque as pessoas estão ali e aí aparece um anúncio de algo que bate num desejo daquela pessoa, e isso sim funciona muito, muito, muito bem. E aí vocês podem utilizar e vocês têm que entender que as redes sociais, elas estão muito nesse lado aqui do desejo, muito focadas nesse aspecto do desejo. Então, sabendo disso, a gente precisa trabalhar muito bem o desejo do nosso cliente. E aí os nossos anúncios, a forma que a gente vai, de fato, aparecer para essas pessoas, tem que fazer com que essa pessoa almeje aquilo, tem que, de fato, conectar com esse desejo, com essa vontade das pessoas. Essa é a grande questão da rede social. E aí, quando a gente fala dessa questão do desejo, eu já quero trazer aqui para vocês um pouquinho de uma visão estratégica dentro das redes sociais e um grande problema que a maior parte das pessoas cometem na hora de utilizar as mídias sociais. Pensa comigo, tá? Se você seja homem, mulher, não importa esse contexto aqui, não importa muito, mas pensa assim, duas pessoas, dois seres humanos estão buscando se encontrar para talvez começar um relacionamento. Eles saem para jantar, eles vão num bar ou eles vão num restaurante diferenciado, sei lá. Essas pessoas estão, num primeiro momento, tendo esse conhecimento, se conhecendo, né? Então aqui a gente tem essa imagenzinha para ilustrar essa situação e um termo que eu coloquei aqui, que é o termo aquisição.
Quando a gente volta aqui para desejo e quando a gente pensa nas redes sociais que as pessoas não estão buscando pelo nosso produto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adquirir a atenção, adquirir a intenção, adquirir o desejo dessa pessoa pela nossa empresa, pelo nosso produto, pelo nosso serviço. Tal qual quando você está no seu primeiro date, no seu primeiro momento do relacionamento. Você precisa adquirir a atenção daquela pessoa. Certamente você já esteve num momento aí que você estava buscando uma nova pessoa, você estava conhecendo aquela primeira interação com a pessoa, e aí no meio da interação a pessoa falou assim, mas como é que é teu nome mesmo? Por quê? Porque a partir desse momento que essa pessoa quis saber de fato o seu nome, porque ela não pegou lá quando se apresentou no primeiro momento, a partir daquele momento você adquiriu a atenção dessa pessoa. E nas redes sociais é igualzinho. Nas redes sociais é a mesma coisa. Qual que é o grande erro que as pessoas cometem nas redes sociais quando a gente vai, de fato, trabalhar uma campanha, fazer anúncios e trazer, de fato, leads ou vendas para o nosso negócio? As pessoas querem ir direto ao fim do funil. As pessoas querem, eu botei um anúncio do meu serviço aqui e não vendeu. Mas como assim não vendeu? Tu anunciou para quem? Eu anunciei para pessoas de 22 a 37 anos que estavam no Brasil. Poxa, essas pessoas nunca ouviram falar do seu negócio, essas pessoas nem sequer viram qualquer coisa sobre aquilo. Talvez elas até tenham a sua dor, talvez ela até tenha o problema que você quer solucionar na vida delas, né? Mas, poxa, ela não consumiu nada do seu conteúdo. Então você tem que pensar principalmente em como você vai fazer essa aquisição do seu público. Essa aquisição é um dos mais importantes. E aí aqui entra também um termo que é legal você que está me ouvindo aí anotar, que é o próprio pixel. Tá? O pixel vai auxiliar bastante você nisso, porque as pessoas que estão acessando o seu site após uma campanha, ela viu a sua campanha, acessou uma página, acessou um post do seu blog, ou ela, por exemplo, viu um vídeo seu no Facebook, no Instagram, essas pessoas, elas são público adquirido para você. Elas são pessoas que você depois vai poder anunciar para essas pessoas. Você vai poder mostrar o seu produto de novo para essas pessoas que você adquiriram. E aí, voltando ao nosso exemplo, que eu sei que ele não é um exemplo muito bom, ele é um exemplo até eventualmente cômico, mas o exemplo do date é a mesma coisa. É o segundo, o terceiro, o quarto date, até que em algum momento você consiga fechar o seu objetivo inicial, que é ter um relacionamento nesse caso. E aí esse relacionamento, agora a gente vai chamar ele aqui de monetização. O objetivo de todo mundo aqui é vender. Vocês estão me ouvindo por 11 minutos até agora porque vocês querem aprender a vender mais com as redes sociais. Então vocês têm que aprender também aqui que as redes sociais, elas partem da aquisição, de você mostrar o seu produto para várias pessoas, várias vezes, para que elas comecem a conhecer de fato o que você faz, para que elas comecem a se conectar um pouquinho mais com a sua marca, para que depois disso, você de fato monetize essas pessoas, para que essas pessoas se sintam confortáveis para comprar de você. Aí você poderia me perguntar assim, show, mas eu já fiz campanhas aqui na minha empresa ou na minha agência e eu monetizei as pessoas direto para público frio, pessoas que nunca viram. Claro, mas será que você converteu essas pessoas da forma mais eficiente possível? Claro, você vende um iPhone, é uma coisa um pouco mais simples de trabalhar. Todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, mas mesmo um iPhone, você não compra de qualquer vendedor. Né? Você tem zilhões de pessoas importando iPhones em lojas e lojas oficiais, lojas não oficiais. Você só vai comprar daquelas que você confia. E você só confia naquela loja que te adquiriu primeiro, que trouxe a sua atenção, que você conseguiu ver algo e ver, realmente os caras são confiáveis, são íntegros e tal. Então é isso que vocês têm que pensar nas redes sociais. Vocês têm que adquirir esse público e essa aquisição é o que eu disse, mostrar para essas pessoas, ter o seu pixel funcionando no seu site e mostrar vídeos também para essas pessoas, são algumas formas de você adquirir esse público. E depois, por meio do que a gente chama de retargeting ou remarketing, é similar aqui, nesse caso normalmente vai ser o retargeting, você vai conseguir então buscar a monetização dessas pessoas, mostrar daí o seu produto de fato, o seu serviço, aquilo que você quer oferecer para aquela pessoa de verdade. Aí você vai mostrar para essas que agora te conhecem
para que elas comprem. E isso, na média, por mais que seja um funil, pensa lá no funil, aquela coisa que você já conhece, por mais que ele seja um funil um pouco maior, porque você primeiro adquiriu sem a intenção da compra, e depois você monetizou essa pessoa que então interagiu contigo anteriormente, nesse caso, ele é um funil maior, naturalmente. Só que ele tende, na média, a ser um funil muito mais eficiente, porque você só está gastando reais, dinheiro aqui no momento da monetização para pessoas que já te conhecem, para pessoas que de fato agora estão dispostas a entender melhor o seu produto, a entender melhor a sua solução, entender de fato se vale a pena começar um relacionamento com você. Essa é a ideia, certo? Então, é isso. Essa é a grande dica no final, bem tática mesmo. Isso aqui é a estrutura de campanha que você vai fazer no Facebook, no Instagram, que é uma campanha de aquisição e outras campanhas de monetização. Os públicos que não te conhecem nas campanhas de aquisição e os públicos que passaram a te conhecer nas campanhas de monetização. Essa é a dica final aqui. Esse conteúdo, pessoal, dá para aprofundar ele muito mais, tá? Dá para ir... Essa parte de aquisição, a gente pode quebrar ela em pelo menos 5 níveis, às vezes até mais, fazer muito mais campanhas, dá para ser muito mais complexo, mas em 15 minutos o que dá para passar é esse conceito que eu acredito que já ajuda vocês a entender esse sentido do relacionamento com o usuário dentro das mídias sociais. E garantindo também aqui que ao longo do dia e nos próximos dias eu vou estar lá no meu Instagram também respondendo dúvidas e falando. Vou estar aqui agora na sala também, caso vocês tenham dúvidas, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Meu Instagram está aí, @Guilherme_Lippert. A gente fica disponível também para conversar um pouquinho mais. E eu agradeço novamente esse tempo, estourei 30 segundinhos aqui, mas era isso que eu tinha de conteúdo para hoje e a gente segue atento aqui, pessoal. Muito obrigada, Guilherme, pelo seu tempo, pela sua atenção. Agradecer se você pudesse comunicar com o pessoal aí pelo chat. Obrigada por ter participado. Valeu. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!